Gravação iniciada. Iniciada. Uma questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos continuar de onde paramos na pauta ou vamos iniciar a pauta da tarde? Sim, vamos continuar de onde paramos. Sim, senhor. Doutor Rodrigo, o item 28, que é da sua relatoria, e o item 29, que também são do mesmo recorrente. Os acordos recorridos são da mesma turma e só um deles pediu para retirar de pauta. É estranho, né? Esquisito, porque o acordo recorrido é quase que idêntico, muda alguma coisinha só. É basicamente o mesmo, né? Então eu vou retirar de pauta. Eu estou com os dois prontos aí na pasta. Vou retirar de pauta por decorrência, então. Aparentemente é a mesma situação. Então, vamos lá. Item 28, relator Rodrigo, recorrente Fazenda Nacional e recorrida Libra Serviços. Não há pedido de retirada de pauta por parte do patrono. Porém, o item 29, que é recorrente Fazenda e recorrida Libra Serviços de Navegação, são praticamente idênticos, inclusive os acordos paradigmas. Então, eu vou retirar de pauta o item 28 por decorrência. Quando foi mandada a planilha, eu deveria ter anotado o X na terceira coluna. Eu estou retirando de pauta o item 28. 29, retirado de pauta também, recorrente Fazenda, recorrida Libra. 30, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Aroana, Comércio, Importação e Exportação. Também da minha relatoria. É o 30 então, presidente, agora? Seu? Agora é o 30. Eu já abri aqui. Então, repetiram, recorrente Fazenda, recorrida Aroana, Comércio, Exportação e Importação Limitada. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão do Acórdão 3102-001648, que recebeu a seguinte ementa. Transcrita aí a ementa do Acórdão recorrido. A divergência suscitada no recurso especial está relacionada à ocorrência da infração por importar mercadoria sem licenciamento de importação nas situações em que a mercadoria é incorretamente classificada e também descrita de forma incorreta na declaração de importação. O recurso especial foi admitido, o contribuinte não apresentou contrarrazões. Voto. A jurisprudência a respeito da matéria submetida a julgamento está há muito pacificado no âmbito dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por uma questão de economia processual e tendo visto o disposto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, adota os fundamentos da lavra do ilustre conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do processo administrativo 11.128.007.425, o acordo 9303.01567. Aí eu estou usando como razões de decidir, nesse primeiro momento, o voto do doutor Henrique. Ele escreve: como exercício, o regime de licenciamento de importações é regido pelo acordo sobre procedimentos para o licenciamento de importações, negociado no âmbito da rodada do Uruguai, aprovado pelo decreto 30 de 94 e promulgado pelo decreto 1355, em cujo artigo 1º se lê. Artigo 1. As normas brasileiras falam para a gente falar artigo 1º, né? Mas como é um acordo internacional, né, doutor Paulo, que é mais experiente nisso, o acordo internacional, ele coloca como artigo 1, e não artigo 1º como direito brasileiro. Então, artigo 1, disposições gerais. Para os fins do presente acordo, o licenciamento de importações
será definido como os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento de importações que envolve a apresentação de um pedido ou de outra documentação ao órgão administrativo competente como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do membro importador. Pois bem, na vigência do acordo, parte significativa das operações de comércio exterior deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira residual. Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis, respectivamente, pelo disciplinamento do licenciamento automático e não automático, vê-se que, em verdade, ambas modalidades definidas naquele ato negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de controle administrativo. Nas hipóteses que esse controle não é exercido, não há que se falar em licenciamento. É o que a gente tem votado. Veja a redação da linha B do item 2, artigo 2 do acordo. B. Os membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira. Por outro lado, esclarece o artigo 3. Artigo 3. Licenciamento não automático. 1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do artigo 1, estabelece as disposições que aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para licenciamento de importações. Os procedimentos não automáticos para licenciamento de importações serão definidos como licenciamento de importação que não se enquadre na definição prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Segundo a definição do parágrafo 1º do artigo 2º, assim diz: 1. O licenciamento automático de importações será definido como licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos de acordo com o disposto no parágrafo 2. Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos definidos pela legislação do Estado-parte. O não automático, normalmente utilizado para o controle de cotas, pode ser concedido ou não. Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito do Siscomex, disciplinado pela portaria SESEX 21 de 96, cujos procedimentos foram alvo do comunicado DSEX número 12 de 97, chega-se à conclusão que o regime que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a dispensa desse controle administrativo, o qual, relembre-se, segundo o artigo 1 do acordo, alcança exclusivamente controles que envolvem a apresentação de um pedido ou outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros. Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o artigo 4º da Portaria Interministerial 109, de dezembro de 96, que trata do processamento de operações de importações no Siscomex. Artigo 4º. Para efeitos de licenciamento de importação, na forma estabelecida pela SESEX, o importador deverá prestar informações específicas constantes no anexo 2. Parágrafo 1º. No caso do licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria. Parágrafo 2º. Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere esse artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior, ou despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SESEX. Parágrafo 3º. As informações referidas nesse artigo, independentemente do momento em que sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo sistema, serão aproveitadas para fins de processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou mediante indicação pelo importador do respectivo número da licença de importação, no momento de formular a declaração de importação. Extrai do referido ato interministerial pelo menos 3 elementos que corroboram com o entendimento ora defendido. A. No controle que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento automático, conforme consignado no parágrafo 1º, não se exige qualquer informação ou procedimento diverso
da declaração de instrução do despacho de importação. B. Quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por definição, serão sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui lembrar que a multa especificada no artigo 526.6 do regulamento 7, do regulamento aduaneiro vigente à época do fato, se a LI automática, licença de importação automática, tivesse realmente substituído a guia de importação, todas as mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade, já que a LI é solicitada juntamente com o registro de declaração de importação, que, regra geral, só ocorre após a chegada da mercadoria. C. Na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer documento físico ou informatizado que o identifique, até porque não se viu nenhum órgão anuente que intervém nesse processo. Dessa forma, forçoso é concluir sobre a égide da portaria SESEX 21, aquilo que os atos administrativos do licenciamento automático, em verdade, alcançam a hipótese que a mercadoria não está sujeita a licenciamento. Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão a importação de mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrassenso aplicar uma penalidade própria do descumprimento desse último controle. Outra discussão comumente travada no âmbito desse colegiado diz respeito aos efeitos de erros de classificação sobre o licenciamento da mercadoria. Uma tese recorrentemente trazida à baila é que o erro de classificação não seria suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava licenciada. Na esteira do que se discutiu, quando da diferenciação entre licenciamento automático e não automático, em que se demonstrou que, a partir da rodada do Uruguai, o Brasil passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva. Penso que essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar. Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a licenciamento não automático e, em caso afirmativo, quais procedimentos devem ser seguidos para sua obtenção, para a obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal. Veja-se que ditava o documento da SEX 12 de 97. Hoje, todos esses órgãos estão no Ministério da Economia. 2. Estão relacionados no anexo 2 desse comunicado os processos sujeitos a condições ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos sujeitos a licenciamento não automático. 2.1. Quando os procedimentos listados no anexo 2 referirem-se genericamente a capítulo, posição ou subposição da nomenclatura comum do Mercosul, deverá ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na tabela, entre aspas, tratamento administrativo, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o SISCOMEX. Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a conduta sujeita à multa. É necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria, por exemplo, na hipótese do Código Tarifário original, que estava sujeito à LI automática e corrigindo a não automática. Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da etapa de licenciamento e, consequentemente, teria sido importada desamparada de documento equivalente à guia de importação. Por outro lado, se tanto a classificação empregada pelo empregador quanto a definida pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita a possuir o mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta de licenciamento por esta classificação. Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento, não se pode assumir a descrição inexata, por si ter prejudicado ao controle administrativo. Aí passo as minhas considerações. A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição incorreta da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constitui por si
razão suficiente para a imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático. No específico, a descrição dos fatos no auto de infração não faz menção à exigência de licenciamento não automático para as NCM, nas quais a fiscalização entendeu que as mercadorias deveriam ser classificadas. Com base em tais evidências e nos fundamentos do voto proferido no acordo 930301.567, voto por negar provimento especial ao recurso da Fazenda Nacional, que é nossa jurisprudência, só fui atrás de mais elementos. Doutor Andrada. Relator, presidente. Matéria conhecida nossa. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz Eduardo. Registrando que eu fui o último a aderir a essa jurisprudência, já faz tempo que eu aderi, então acompanho o relator. Agora eu trouxe elementos de acordo internacional para reforçar. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, proferindo o resultado, o recurso especial da Fazenda Nacional teve seu provimento negado por unanimidade de votos. Próximo item na pauta é o item 31. Recorrente, Fazenda Nacional. Recorrida, Kluber Lubrificantes Especiais, Limitada. Nesse caso, haverá sustentação oral, então vou fazer a leitura do relatório. E a partir daí eu repasso a sustentação oral. Aberto o voto. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão 3202008857, que recebeu a seguinte ementa. Está disponibilizada a ementa. A divergência suscitada no recurso especial está relacionada à exigência de multa por importação de mercadoria sem licenciamento, tendo em vista quando o licenciamento da operação se dá de forma automática. O recurso foi admitido e o contribuinte apresentou contra-razões. Agora eu vou aqui. Julgamos um hoje do Dr. Luiz nessa matéria, né? E o meu anterior também. O anterior é igualzinho. Fato. Idêntico ao anterior. Aí eu vou compartilhar a sustentação oral. Isso. Deu um erro aqui no YouTube, tá? Eu vou tentar de novo. Presidente, o anterior foi desconectado. Tem que desconectar o anterior para colocar o novo. Só uma lembrança. Eu já desconectei aqui, né? Sim, senhor.
Espere. Aí vai ter que aguardar um pouquinho que eu vou novamente aqui pegar o link. Vou conferir lá na planilha que chegou até mim. Estou procurando ainda. Quem está construindo? Quem está fazendo a reforma aí? Aqui no carro tem a reforma lá embaixo, mas não está fazendo barulho, não. O senhor que pensa. Então vou tentar novamente aqui. O presidente saiu, colegas? Parece que sim. Não aparece para mim aqui. Só um minuto, eu vou ligar. Senhores, eu vou então interromper a gravação, aí quando o presidente retornar, volta a gravar, pode ser? Ok. Pode, ok. Tá bom?